nós com todo o nosso conhecimento, treinamentos, a Marcele tem formação nos Estados Unidos com o Anthony Robbins, que é o pai do treinamento do desenvolvimento pessoal. Então, dentro de todo esse nosso conhecimento, nós criamos uma metodologia. E o que a gente faz com essa metodologia? Nós damos formações para novos facilitadores dentro daquilo que a gente acredita, né? E você perguntou se dava para mudar, né? É claro que sim. Nós somos seres extremamente inteligentes e nós descemos com essa missão de mudar, de ir além. Agora, você só muda aquilo que você tem informação, não é isso? A nossa vida é como uma empresa. Você consegue entender aqui os gaps que estão, onde é que está indo dinheiro fora, onde é que você não está atendendo um cliente, através dos dados, né? Então, quando a gente fala que a gente abre um campo, que a gente entende como é que está a sua família, existem pilares. Então, o primeiro pilar da constelação sistêmica é a ordem. E eu acredito que as provações que a gente tem, essas dificuldades que a gente tem, Deus sabe que a gente pode suportá-las. Porque ele pode falar, não, pode. Tira essa provação de você aqui, ó. Pode, Eu tiro claro. essa dificuldade. A qualquer momento, mas ele sabe que você tem a capacidade de você mesmo alcançar o seu objetivo. Né? Então, quando a gente fala assim, Deus, por que você não me ajuda? Mas você tem o perfil do sócio de Deus? Buscar uma versão melhor, né? É isso aí mesmo. E aí não é querer ser igual a ele, né? Mas Não, fazer é o que cabe a sócio. você, né? É. A gente fala, se você quer que Deus faça o impossível na tua vida, coube a você fazer o possível. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora, que é o Jean, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? Pessoal, antes do Guilherme apresentar com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje, quero agradecer à Academia do Barista. Eles são uma cafeteria, é uma microtorrefação de cafés especiais. Eles têm vendas de cafés em grãos ou moído, locação de máquinas, eles têm consultoria, treinamentos e cursos. Hoje eles estão em 2 endereços, aqui no centro de Santos, na rua Martim Afonso, número 68, e também ali na Aparecida, na rua Ricardo Pinto, número 110. Vamos provar lá o cafezinho deles, é muito gostoso, viu, pessoal? Além deles também, quero agradecer ao patrocinador Colob. Se vocês precisarem de certificado digital, ECPF, ECNPJ, se for o primeiro ou mesmo a renovação, pode contar com a gente, tá? 27 anos no ramo aqui, estamos aptos a atender vocês, tá? E agora, Guilherme, com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos com Alexandre Barbosa e Marcele Cortegiano, que são CEOs do Acredite Sistema de Treinamento e Acredite Mulher, e já impactaram mais de 56 mil pessoas em 333 turmas de formação em coach, e então hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o trabalho deles com uma excelente conversa. Então, bora pro papo. Sejam bem-vindos, viu? Olha, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho do que é o Acredite, de como nasceu, como através dos nossos treinamentos e da nossa vida a gente tem impactado pessoas. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Eu também quero agradecer o Jean, o Rudolf e o Guilherme aqui pelo convite. E a gente está aqui para responder e tirar todas as dúvidas que o pessoal e vocês tenham sobre o que é o Acredite, né? Tá certo. Antes da primeira pergunta. Ah, sim, já Pergunta, vou dar um presente aqui É. da Olha, Academia do Barista Barista aí aqui, pra ó. vocês. Ô, obrigado, Rodolfo. Olha, Aí eu sim, sou a hein? pessoa movida a café. Eu sou Olha lá. apaixonada por café. Olha, gente, que legal, Café ó. especial, Olha, pessoal, olha deixa eu só. E lá em casa a galera bebe café, hein? É. Então, ó que legal. Eu já pedi pra eles Obrigado. moerem, que eu não sei se vocês Melhor. tinham. Maravilhoso, Tem, sensacional, então. melhor. Nossa, Já eu tá vou moído. tomar, Obrigado, vou Academia do provar Barista e e os vou meninos aqui do podcast. Obrigado, viu? Ah, fresquinho. É. Maravilhoso. hein? Nossa, eu amo café. Deixa aqui assim, ó. Boa. Ó, maravilha. Tá certo. Perfeito, Alexandre e Marcele. Muito obrigado pela presença de vocês. E justamente a primeira pergunta é o que é a Acredite Sistemas de Treinamento, né? Como surgiu, como vocês chegaram assim, o momento que vocês decidiram fazer a empresa, né? É legal. Eu vou contar o comecinho e depois você conta o porquê do nome. Tá bom. Tá bom? Acho que é legal. Olha só, em 2017 nós fizemos um evento e o evento chamava Acredite, né? Então, a partir desse evento, depois é que nós criamos a empresa Acredite, já vão aí para 8 anos, né? Quase Legal. 8 anos. E ela é uma empresa de treinamento. Ela começou como um evento corporativo, onde a gente ensinava as pessoas a terem a fé de acreditar que se você fizer as coisas planejadas,
os resultados aparecem. Foi um evento no final do ano de 2017. E aí, daí nasceu a empresa e aí nós começamos a formar uma ideia, uma metodologia dos treinamentos que a gente faz. Então, o Acredite Hoje é um sistema de treinamento onde nós criamos uma metodologia baseada em outras metodologias, né? Aqui ninguém inventou a roda. Então, a gente não é muito a favor das invenções de roda. Então, dá-se os nomes certos, as coisas certas. Nós criamos uma metodologia própria, onde nós usamos 4 tipos de outras metodologias. O coaching, a PNL, a constelação sistêmica e a cura interior. Então, todos esses 4 modelos de treinamento, que já são muito antigos e validados, nós com todo o nosso conhecimento, treinamentos, a Marcele tem formação nos Estados Unidos com o Anthony Robbins, que é o pai do treinamento do desenvolvimento pessoal. Então, dentro de todo esse nosso conhecimento, nós criamos uma metodologia. E o que a gente faz com essa metodologia? Nós damos formações para novos facilitadores dentro daquilo que a gente acredita, né? Como o Guilherme disse no início, são 333 turmas de formação em facilitadores dentro da nossa metodologia. E são 56 mil pessoas impactadas. De que forma? Nas formações, nos treinamentos corporativos, nos grandes eventos. Então, nós já fizemos eventos tanto no Brasil quanto na Europa para 1.000 pessoas, para 800 pessoas, para 2.000 pessoas. Então, todas essas pessoas são impactadas por aquela nossa metodologia, mas é diferente da formação. A formação eu certifico as pessoas a terem a nossa metodologia como base para facilitar a vida de outros. E os eventos não. Os eventos é um grande evento aberto, onde a gente passa algumas informações importantes para que a pessoa possa usar como ferramenta de transformação. Então, esse é o Acredite. Então, esse é o negócio principal do que o Acredite funciona. Agora eu quero aproveitar e pedir para a Marcele explicar por que Acredite, né? Porque como surgiu esse nome, né, amor? Eu acho que faz sentido. A gente, dentro da nossa metodologia, a gente sempre tenta mostrar para as pessoas que elas não nasceram de um acaso e que a gente não está aqui também sem um destino. E dentro do treinamento, quando a gente faz o live, a gente começa a perguntar para as pessoas, né? Quem é você de verdade? Quem é você, né? E como eu trabalho com pessoas que vêm de muitas dores, famílias desestruturadas, mulheres que passam por abuso, grande parte das minhas mulheres são mães solos e depois tiveram uma segunda chance aí. O que eu falo para elas? Que essa dor que elas passaram, ela tem um significado, ela tem um porquê, tem uma razão de ser, né? Não é aleatório. E tudo isso faz com que a gente busque o que a gente chama no nosso método de um propósito existencial. Antes de você descer, você fez um acordão lá em cima, né? Eu vou vir para curar algo da minha família e para deixar o mundo melhor. E isso passa por um trabalho que a gente faz do ego. Porque o ego muito grande, vem o orgulho, vem a arrogância e não nos permite ver a grandeza dos aprendizados que nós temos que ter aqui, né? E graças a Deus, hoje, depois de muitos e muitos anos, eu entendi tudo isso através das formações e aceitei que a gente fala na constelação, porque eu tive uma mãe suicida crônica, né? Então, uma mãe bastante desestruturada, que costumava ficar bastante nervosa, agressiva, tomava 3 tarja preta, tentou suicídio a vida toda, inclusive na nossa frente por várias vezes, né? Então, o nome Acredite, ele veio porque dentro do meu método eu não acredito na cura. Eu acredito que é só por hoje, um dia de cada vez, um passinho baby, porque quando você vem de uma família muito desestruturada, você pode ter uma melhora, você coloca um objetivo na sua vida, mas quando as vidas às vezes te vem com desafio, você tem um caminho mental machucado. Então você bloqueia, mas ele tá ali, aquela ferida. Então, por que pessoas que usam dependência química voltam mais fácil? Porque já tem uma estrada. Por que pessoas que não eram calmos, mas sofreram violência na infância, daqui a pouco vai lá e faz violência? Porque tem imagem na cabeça. Então, eu sempre falo para as meninas, olha, não confie nas suas emoções. Se alinhe de manhã, se alinhe à noite. Não viva, é claro que você tem que ter um planejamento, mas não viva por essa ansiedade. Não se compare. Todo mundo gosta de Instagram, mas aquilo são cortes, aquilo não é a realidade. A realidade é você estar bem. Então, o que a gente fala no Acredite? Só por hoje. Passinho baby, né? Por isso o nome Acredite, que é o contraponto da lição da minha mãe. Então, sempre a gente grita, né? Acredite. Só por hoje. Se você acreditar
todo dia, um pouquinho, você chega na sua vida. Porque se você olhar as dificuldades, você vai falar, os gigantes são maiores do que eu. Eu falo, não, olha só para hoje. Isso que a Marcele criou uma metodologia dentro do Acredite, baseada no Anthony Robbins, que ela chama de passos baby, né? E não adianta você querer mudar algo que você tem construído durante muitos anos na tua vida de uma hora para outra, né? Aquela famosa coisa assim, te dou 3 passos para você mudar a tua vida, em 3 horas mudo o teu resultado. Isso de verdade é uma mentira, isso não acontece, né? Se você tem uma estrada já asfaltada, para eu mudar de estrada e ir para outra, eu tenho um processo, né? De criar um novo caminho, de bloquear o caminho antigo. Isso a gente tecnicamente chama de passos baby, ou seja, um pouquinho de cada vez, como ela disse, né? Todo dia um pouco, todo dia um pouquinho. E esse pouquinho, todo dia, ele vai mudando o meu resultado. Não é rápido. É como você querer falar, eu vou perder 10 quilos. Se você sair para correr na praia 10 quilômetros e nunca ter corrido, você vai morrer. Exato. Sim. Essa é a realidade. Como é que você perde peso correndo na praia? Caminha um pouquinho, corre um pouquinho. Quando você vai ver, você está correndo 30 quilômetros. E mudanças passo de a passo, hábito também levam tempo, né? Tecnicamente tem um prazo, né, amor? Olha, primeiro que está vinculado às emoções, né? Às vezes a gente quer É mais mudar alguma... profundo que isso, né? Tem um ganho secundário, É. tecnicamente, que faz a gente não mudar. Mas o hábito, sim. O hábito ele tem que estar vinculado a um benefício. Se eu não colocar na minha mente que meus ganhos serão maiores, aí a gente entra no que a gente chama ciclo de autossabotagem ou procrastinação. Porque o meu ganho de não fazer aquilo que é bom para mim é maior, né? Eu sei que eu tenho que me formar, eu sei que eu tenho que estudar, mas acordar mais tarde um pouquinho, né? Ter um pouquinho mais de hora para assistir uma Netflix. Então, o ganho aqui é maior e eu acabo me sabotando. Não é sabotando, é porque eu não consegui colocar um porquê muito forte para o meu cérebro. Olha, se eu conseguir essa formação, eu vou mudar o meu ganho. Se eu conseguir essa formação, eu vou começar a palestrar. Se eu conseguir essa formação, o que mais eu vou ganhar? Quando eu tenho um porquê forte, eu encontro como. Quando eu não tenho porquê, eu tenho, tecnicamente, sabe, é um cinto de segurança. São 30 verdades absolutas que me deixam no status quo, né? Em quem eu sou e como eu vivo. O meu cérebro, para me proteger, para eu não mudar a minha identidade, ele me dá 30 verdades absolutas. Quando a gente fala Pra na... você ficar na mesma... No mesmo Não mudar a sua lugar, identidade. Pra não mudar. Pra não mudar. Para você não emagrecer, para você ficar num casamento tóxico, para você não arriscar, investir um dinheiro maior. Tudo que mantém você nessa identidade, o seu cérebro vai fazer para você ficar lá. Isso é a famosa zona de conforto, na verdade, é a sua O identidade. nosso cérebro tem um hábito bom e ruim ao mesmo tempo, né? Ele sempre busca a nossa felicidade. Então, toda vez que eu digo pra ele que eu vou mudar, que eu vou criar um novo hábito, e aí a gente tem algumas contas que o pessoal usa muito a conta padrão, né? Em 21 dias de novos hábitos, ele vira rotineiro. Isso é uma matemática, porque pegaram um número grande de pessoas, dividiram pela maioria e acharam uma média, Uhum. né? Mas isso não é uma verdade absoluta, porque cada um de nós somos diferentes, né? Temos histórias, biotipos, ideias, emoções totalmente diferentes. Mas o nosso cérebro tem um hábito interessante que ele sempre vai buscar a tua felicidade. Quando eu começo a mudar o meu estado atual, que ela estava dizendo agora, né? Aquilo que eu já sou há muito tempo, e eu começo a criar uma mudança de hábito, o meu cérebro tem a tendência a fazer com que a gente volte para o estado anterior. É porque causa um desconforto, né? quando você tá Total, é um lugar mudando. desconhecido. Aquele lugar novo que eu estou gerando com um novo hábito é um lugar desconhecido. E o desconhecido gera medo. Se gerar medo, pode trazer infelicidade. E o cérebro não gosta nem de medo nem de infelicidade. Então o que ele faz? Ele te puxa para aquilo que você já era. Aí você vai dizer para mim assim, pô, Ale, mas no estado que eu tô atual é ruim pra cacete. Mas o teu cérebro já te conhece no lugar ruim. Ele já sabe quem você é, ele já tem a tua identidade. Eu costumo brincar, e acho que pode falar palavrão? Eu costumo dizer que a merda também é quentinha. Entendeu? O que o cérebro faz? Você tá numa merda desgraçada, mas o cérebro já te conhece sem dinheiro, ele já te conhece fora de peso, ele já te conhece doente, então pra ele não é novidade. E ele cria situações pra você dizer, nossa, eu tô confortável assim. Eu tô feliz. Quando você diz, não, eu vou mudar, vou criar um novo personagem na minha vida, o cérebro fala, não faz isso não. Lá é desconhecido. Se você se machucar, olha, já tentaram e se deram mal. Olha, lembra o seu tio, lembra o seu pai, lembra o seu irmão, que já tentaram algum tipo de mudança e se deram mal? Ele começa a te trazer, que a gente chama de diálogo interno, né? Você começa a brigar com o diálogo interno, o que você faz? Pô, é verdade, acho que eu não vou não, porque ela é ruim.
Então, por isso que você fica na autossabotagem o tempo É inteiro, por isso que às vezes a gente vai, algumas pessoas eles prosperam, aí daqui a pouco voltam ao que era antes. Prosperam e voltam ao que era antes. 100% Ou isso. emagrecem e depois engordam. Exatamente. É isso É. aí. E aí, Jean, tem um caso pior, né, amor? Que tem a tal, tem a tal do sistêmico, né? Da sua história sistêmica. Se você tem uma história familiar de sobe e desce, quebra, faz dinheiro, emagrece, engorda, rico, pobre, a tendência que você tem é fazer a mesma coisa. É repetir tudo aquilo que a tua geração já fez. Tá aqui, ó. Isso não é espiritual, isso aqui é DNA, é bioenergia. Tudo aquilo que a sua família fez, ela reverbera dentro de você. Você tem um caminho mental de fazer igual. Isso é um exemplo muito claro. Quantas vezes a gente, depois que já tá mais burro velho, se pega pensando, porra, eu faço igual ao meu pai. Tudo aquilo que o meu pai fazia que eu odiava, eu faço igual. Que é a dobra. Que se chama dobra sistêmica. Eu faço por repetição. E aí tem um dado muito importante, que é 90% de tudo aquilo que eu faço é por repetição ancestral. Isso é uma baita sacanagem, né? Porque se eu sou responsável por tudo que eu faço, 90% é por repetição, Cara, é por mas repetição. é possível mudar isso. Então. Total, com autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento é fundamental, E com entende? novos hábitos. E com novos hábitos, ele tá dentro disso, exatamente. E pelo que vocês falam, se a pessoa conseguir mudar isso, as próximas vai salvar as Vai próximas salvar, gerações. essa é a Próximas palavra. gerações. É, É sobre é isso. sobre isso. Você Pô, pode legal. ser o fiel da balança. De mim pra trás eu não posso mudar nada. Mas de mim pra frente, sim. Isso é tão forte, cara, que a gente vai falar isso nas constelações sistêmicas. Aí eu posso até passar pra Marcele, que ela tem mais habilidade pra falar do que eu. É que as pessoas às vezes estão preocupadas em resolver o que tem pra trás. Ah, eu quero resolver o que meu pai fez de errado, o que minha mãe fez de errado. Cara, é responsabilidade deles o que eles fizeram. A tua responsabilidade é daqui pra frente. Você tem que entender o que eles fizeram, o que foi bom e ruim, absorver o que foi bom pra você, o que não foi, deixar com eles, honrar a vida deles pelo que eles tentaram fazer de bom ou de ruim com vocês, com a gente, porque a nossa história é essa, e o que eu faço daqui pra frente. É pensar nos meus filhos, nos meus netos, na minha descendência, não na minha ascendência. A minha ascendência eu não tenho como mudar. Eles são só a minha história, mas eles reverberam 90% em tudo aquilo que eu faço. Ora, como eu mudo essa conta, tirando 10% que é meu de verdade, e aumentar essa porcentagem? Com autoconhecimento. Entendendo, chamando o meu pensamento para conversar. Por que eu estou pensando isso dessa forma? O que me faz ter essa atitude sempre da mesma maneira? Será que sou eu que estou decidindo? Ou é a minha ancestralidade bioenergética que reverbera em mim? Então, é essa troca de conversa que a gente vai fazendo. Mas como é que a gente faz isso? Quando a gente para estudar. Quando a gente para se conhecer. Aí funciona melhor. Eles estão com uma cara de É. maconha. Não, eu tô achando mó legal isso aí. Tá dando aula, tá dando aula. E dá pra mudar mesmo? Porque igual, Sim. às vezes as pessoas sobe e desce, e toda hora faz igual. Lembra do pai, aí faz as mesmas coisas erradas que o pai faz. Os acertos, lógico, você prospera também com os acertos. Igual, por exemplo, meu pai. Ele nunca soube lidar com dinheiro. O cara era gente boa demais, ele que ensinou nossa profissão, por isso sou grato a ele, porque ele tá aqui, a gente tá aqui onde a gente tá por causa dele mesmo. Só que ele não sabe não sabia lidar com dinheiro. E às vezes eu tenho essa dificuldade. O Rudolf ainda tá melhor que eu, mas eu tenho essa dificuldade ainda. Que aí eu vejo, poxa, eu tô fazendo ainda os mesmos erros que meu pai fazia. E dá pra mudar isso? Olha, a constelação ela veio para isso, né? Existem alguns protocolos que na constelação a gente faz, porque o nosso cérebro, Desculpa, uma constelação é o quê? a constelação sistêmica é um método. Ah, tá. É um método. E você Bert, desenvolveu? não, Bert Não, Bert Hellinger. Hellinger. Ai, se fosse eu. Nossa, essa metodologia chama constelação familiar sistêmica. Foi assim que ela nasceu. Hoje ela já tem outras nomenclaturas, é usada dentro das empresas também, para entender por que as pessoas não conseguem se reter dentro do emprego, não conseguem prosperar dentro do trabalho, não conseguem crescer financeiramente. Então também dá para usar essa técnica, né? O Bert Hellinger, a Marcele vai falar, vai explicar isso melhor. O Bert Hellinger foi um alemão que estudou durante 60 anos a vida de 100 famílias. Que ele queria entender por que as famílias repetiam as coisas. Porque uma família, a maioria quebrava, porque a maioria tinha vício, porque a maioria pensava da mesma forma. Ele foi estudar o comportamento. Por isso que não tem nada espiritual, é bioenergia, é o meu comportamento que reverbera no comportamento do outro. E você perguntou se dava para mudar, né?
É claro que sim. Nós somos seres extremamente inteligentes e nós descemos com essa missão de mudar, de ir além. Agora, você só muda aquilo que você tem informação, não é isso? A nossa vida é como uma empresa. Você consegue entender aqui os gaps que estão, onde é que está indo dinheiro fora, onde é que você não está atendendo um cliente, através dos dados, né? Então, quando a gente fala que a gente abre um campo, que a gente entende como é que está a sua família, existem pilares. Então, o primeiro pilar da constelação sistêmica é a ordem, né? Você concorda comigo que tudo no mundo que não está em ordem está em desordem, Sim, né? concordo. Então, a gente começa com as coisas que são muito óbvias, né? Primeiro que a gente fala que todos os familiares são importantes, né? A menor pecinha faz a diferença. É a mesma coisa de eu falar para você assim, olha, eu vou colocar o seu coração no lugar do fígado, vai funcionar? Não Não. vai Tem funcionar. como. Então, quando a gente fala assim, que a gente coloca a mãe, que foi mãe e pai, nossa, já começou a criar tragédia dentro da família, né? E a gente tem muitos casos, até porque a nossa colonização é escrava e imigrante, tem muito isso. Quando a gente não dá a ordem certa, o pai não é mais importante, mas na sua função, a mulher na função, os filhos, o filho primogênito, ele tem uma função dentro da família. O filho do meio tem uma outra função. Os filhos menores, o último filho tem uma outra função. Quando a gente troca essas funções, por exemplo, uma mulher que coloca a ordem na casa, ela é uma mulher que fica masculina, ela fere o seu sagrado feminino e ela desequilibra uma família inteira. E aí já começam os danos colaterais em todas as pessoas na sua formação de mundo, né? Do seu papel enquanto ser humano. Então, o que a gente faz? A gente coloca ali, ou pedras quando a gente faz individual, ou os bonequinhos. Nós fazemos com os bonequinhos, as pedras, mas nós gostamos mesmo de usar pessoas, porque a gente abre o que a gente fala, um teatro psíquico. O que é um teatro psíquico? É onde eu vou pegar lá no meu cérebro uma memória que eu signifiquei enquanto criança, que não é uma verdade absoluta, tá? O que eu me signifiquei como criança, minha mãe me abandonou porque ela tinha que fazer faxina. Isso é uma verdade para mim. A verdade da mãe é: nossa, eu trabalhei tanto para me matar, eu tinha que deixar o meu filho, eu não vi meus filhos crescerem. Essa é a verdade da mãe. E existe uma outra verdade aqui. Então, quando a gente abre o campo, você vai trazer aquela tua criança que está ali dentro e vai conversar, né? Falar, olha, mãe, eu sinto que você não me abandonou, eu sinto que você cuidou mais do meu irmão, eu sinto que você casou de novo e outro padrasto, isso, aquilo. E aí, a mãe, a pessoa que representa ali a mãe, né? Ela tem voz também, ela fala, ela dá as razões dela. E isso vai fazer com uma memória que está numa caixa preta, no nosso subconsciente, ela venha para eu ressignificar. Ou seja, eu vou curar essa memória. Eu vou ter uma lembrança da minha mãe, mas que houve um diálogo, houve uma aceitação, houve um perdão, né? Mesmo que eu veja que a minha mãe falhou nisso, eu aceito, eu te dou o amor incondicional e eu sigo a minha vida. Então, muitas pessoas hoje ficam presas, né, a quedas financeiras, a amor tóxicos, porque lá no subconsciente tem coisas de criança que nunca contou nem para si mesmo e estão mal resolvidas. O que são coisas mal resolvidas? Eu julgo meu pai e a minha mãe. Meu pai nunca poderia ter feito isso. Meu pai nunca poderia ter traído a minha mãe. Meu pai nunca poderia ter me abandonado. Isso traz uma quebra financeira gigantesca. A gente fala que é dívidas emocionais. Toda dívida emocional, ela se manifesta de alguma forma. Ou você fica doente, ou você bate o carro, ou você tem sucesso e quebra, ou você tem separação. De alguma forma, a dívida vai vir cobrar, não vem? Então, é a mesma coisa que acontece. Então, a gente trabalha na constelação a ordem, o pertencer, que todos nós acabamos pertencendo ao mundo dos nossos familiares, e o dar e o receber. Pessoas que só sabem dar e não sabem receber. Vocês conhecem alguém que tem dificuldade de aceitar um café? Eu vou pagar um café para você? Ah, não sei. Rapaziada. Qual é, rapaziada? Se fosse Conhece duas, alguém, né? se fosse cerveja duas era mulheres, fácil. se Não, fosse, eu tava fazendo uma discussão com o Guilherme, foi a semana passada, né, Guilherme? Foi, foi. O que era mesmo? Era... Pô, é porque o meu primo me Ah, ofereceu me levar pra almoçar lá na Liberdade. Eu falei, pô, tô duro, não consigo, não tenho grana. Aí ele falou, não, relaxa, eu cubro.
Só que, tipo assim, pra mim é um desconforto, entendeu? Olá. Ah, é Pra sobre mim, eu isso. Vamos gosto. constelar, hein? É sobre Vamos isso. constelar. Isso é tão sério, isso é tão sério Isso é que muito gera sério. uma dívida sistêmica. A nossa vida ela é vida de equilíbrio. Tudo que está em desequilíbrio gera um problema. Quando eu tenho esse hábito, esse caminho mental de achar que eu não posso receber nada de ninguém, só dar, né? E a gente é criado com isso, né? O importante é servir, né? Eu prefiro dar do que pedir. A gente cria esses caminhos mentais na nossa cabeça. Só que isso gera um desequilíbrio. Quando eu começo a dizer para a vida que eu não preciso do apoio dela para nada, porque o meu amigo é a minha vida, o meu familiar é a minha vida, a sociedade faz parte da minha vida, tudo tá ligado à minha vida. Quando eu digo que eu não preciso desse apoio, eu gerei um desequilíbrio. E aí, como é que o universo faz para equilibrar isso? Ele te obriga a precisar dos outros. E aí é muito ruim, porque ele te dá uma quebra financeira, ele te dá uma doença, ele vai gerar um movimento, você vai gerar um movimento inconsciente. Ele permite, eu não gosto da palavra dar. A né? gente gera, Permite. a gente gera uma situação inconsciente para que o universo se permita equilibrar essa conta que está em desequilíbrio. Eu não sei se eu dei a solução correta pro Guilherme, mas eu falei, Guilherme, você já viu rico não aceitar uma ida a algum lugar? Não! Se ele falasse para um rico, o rico, lógico, vamos lá, vamos junto Exatamente. lá, estamos indo. Isso é uma grande verdade. Por isso que eles não têm, por isso que eles é. têm menos quebra financeira, porque eles estão em equilíbrio. E a gente fala, mas é que o rico tem um pensamento. Não, ele só está agindo conforme a lei do equilíbrio. Na verdade, o rico não tem crença de inferioridade. É isso. Né? Às vezes a gente impede as coisas de chegarem por causa da nossa crença de inferioridade. Porque, por exemplo, quando você recebe um convite, fala assim, vem, eu cubro. Na verdade, é o amor que essa pessoa sente por mim. Olha o quanto ela quer a minha companhia. E isso é muito valioso. Então, quando a gente tem uma crença de autoestima bem resolvida, a gente já chega e fala assim, amigo, a melhor coisa do mundo é almoçar. E hoje quem paga é você. Eu vou piorar a vida do Guilherme. Isso pode estar ligado ao nosso ego muito inflado. Eu tenho certeza. Isso é tão legal, cara, porque todos nós temos um ego. E ter um ego é bom, te mantém também em algumas situações importantes. Mas a gente usa máscaras pra dizer que, mas eu não me sinto confortável. Tô dando só um exemplo, tá, Gui? Não, tranquilo. Nada Me pessoal. senti atacado. Porque, às vezes, Ele o vai nosso derrubar ego, você, O nosso amor. ego tá tão grande que a gente não, isso tudo é inconsciente, viu, galera? Não é o pensamento claro, a gente faz sem perceber. Porque nós estamos condicionados. Lembra do que reverberou 90%? Com certeza, você tem alguém na tua família muito referência pra você que pensava igual. Não, eu nunca vou aceitar porque o que vão pensar de mim? Que eu tô pobre, que eu não tenho dinheiro. Não, se alguém tem que dar sou eu, se alguém tem que servir sou eu. Isso vai criando um Ou caminho vai mental, fazer, depois né? vai jogar na cara. Ou vai fazer e amanhã vai depois vai dizer, pô, mas contar eu te pra paguei família aquele toda. dia, né? E dentro dessas leis que a Tudo Marcele... bem, mas pagou. Eu também sou desse opinião. Se alguém quiser me convidar pra almoçar, eu aceito sempre, viu, gente? E tem uma coisa interessante do pertencimento, ô Jean, que você tava falando aí sobre... Você falou da oscilação financeira, né? Uma dessas leis que é muito forte, que a Marcele falou, que é a lei do pertencimento, isso gera muito isso nas pessoas. Por amor, eu faço tudo aquilo que o meu pai ou minha mãe fazia. A pessoa que pra mim é referência. Eu faço por amor. Então, se eu tenho um pai que tinha um vício, por amor, eu também crio um vício. Mas o meu pai bebia, Lê, e eu não bebo. Mas se eu cavar, tu tem algum outro vício. Você pode ter um vício de jogo, pode ter um vício de mulher, você pode ter um vício de trabalhar muito. Você pode ter um vício de não querer aceitar nada das pessoas. De gastar. Percebe? Tudo isso é um vício, ele só muda de desenho. A gente dá o exemplo da escola de samba. Todo ano tem desfile de escola de samba. Todo ano as escolas desfilam. Mas todo ano é uma música diferente. É um samba enredo diferente. É como isso. Eu tenho um caminho mental da palavra vício, mas ela vem nas minhas gerações com outros enredos. Vem com álcool, vem com droga, vem com mulher, vem com dinheiro, vem com trabalho, vem com relacionamento. Ele só vai mudando a forma. Então, às vezes, eu inconscientemente, para me conectar por amor a uma pessoa que às vezes me gera mal-estar, porque meu pai toda vez quebra, meu pai me batia, meu pai não sei o quê, eu gero um monte de situações, eu acabo fazendo coisas parecidas com o que ele fazia pela minha necessidade de pertencimento. É como se eu tivesse um fio invisível que vai gerando vários nozinhos. Como que eu me livro disso? Quando eu tenho um entendimento. E aí eu deixo o que é dele com ele, que não me faz bem, e pego só a força da conquista, que é a força do pai, a força do fazer dinheiro, mas o pai não retém dinheiro. A força do pai, ele faz você fazer dinheiro. Você deve fazer muito dinheiro. Aí você acha que é o pai. Porque o meu pai não fazia dinheiro. Não, teu pai fazia também, ele só não retinha.
como eu. Só que reter o dinheiro é a força da mãe. É a mãe que faz com que eu retenha dinheiro quando eu faço muito dinheiro. Porque a mãe é a mãe que nutre. É a primeira nutrição que a gente teve na vida. É a Ela força do multiplica, é. relacionamento. E relacionamento em todas as vertentes. Pessoais e materiais. Então, às vezes, eu faço muito dinheiro e perco. Muito dinheiro e perco. Aí eu acho que é meu pai. Não, é a minha mãe. É a minha relação com a minha mãe que precisa ser reconstruída de alguma forma para que eu possa equalizar esse sentimento. Pô, bacana. Legal, legal. Assim, eu queria. Eu tenho até uma pergunta, né? Assim, como vocês veem uma conexão entre espiritualidade Boa. e o desenvolvimento pessoal? Eu digo isso porque, assim, eu acredito muito em Deus, eu tenho uma religião, Nós né? também. Perfeito. E a minha crença faz eu entender que, assim, meu Deus, né? Nosso Deus, ele tem um amor enorme por nós. Ele quer realmente ele quer nos ver prosperar, crescer em todos os aspectos. Isso, pessoalmente, pra mim, me ajuda muito. Daí eu queria saber de vocês isso daí. Olha, espiritualidade para mim é tudo, né? Uma das coisas que eu ensino nas minhas mentorias, principalmente, são os 7 pilares, e o primeiro pilar é a conexão. Nós somos seres espirituais aqui vivendo essa experiência com a nossa carne. Mas sem a conexão com Deus, bom, eu falo Deus, Jesus e Espírito Santo, né? E aí, e aí cada um leva para o que realmente tem afinidade. Mas hoje, se você acordar, eu ensino ela, a gente faz treinamento às 5 da manhã com a galera, né? Falando, galera, se você não pedir a direção, se você não consagrar os seus planos, eu faço até várias campanhas, não como religiosidade, mas a gente fez esse ano das Mulheres Extraordinárias no Salmo 139, né? Falei, galera, nós estamos abrindo aqui janeiro, e o Salmo 39, ele diz, né? Que antes que houvesse qualquer coisa escrito no seu livro da vida, eu já sabia os seus dias. Então, para esse ano que vai começar aqui, vamos fazer os 7 dias aqui, pedindo por clareza, por direção, porque nem toda porta que abre é uma oportunidade para você. Nem todas as pessoas que se aproximam de você é uma boa parceria, né? Eu gosto do Thiago Brunet, quando ele fala sobre as pessoas, e a gente dá treinamento sobre o círculo das pessoas. Então é importante que a espiritualidade, sem ela, você pode ver, as pessoas são mais depressivas, as pessoas que não têm nem problema financeiro estão com ansiedade. O número de pessoas que eu conheço, porque eu faço coaching individual com muita gente, eu pergunto para ela assim, gente, mas o que tá te fazendo chegar nesse ponto? Ela fala, eu não sei. Eu falei, como é que tá o seu espiritual? Ah, Marcela. Eu falei, amiga, O né? Marcelo entrega, né? Não adianta, não adianta. Você tá indo pelo caminho errado. Você veio aqui, você pertence a um Deus, você tem que ter essa conexão. O seu espiritual, ele precisa ser tão alimentado como o seu físico, porque senão você vai tropeçar na sua vida, você vai conquistar seu carro, você vai conquistar reconhecimento, e sabe o que vai acontecer? Vazio. Vazio existencial. Eu sou Sempre especialista. falta alguma coisa. Sempre fica faltando. Eu sou especialista em suicídio, né? Devido até a minha história, não tinha como, eu tinha uma coach de suicídio em casa. Mas uma das coisas que eu falo, sexta-feira é o dia do suicídio. É o dia. Sexta-feira é o dia. Cara, vocês não têm noção. Bate 5 horas, eu recebo, sei lá, 100 mensagens, 50 mensagens de uma vez, né? Porque é o momento que as pessoas vão desacelerar e as mulheres vão para sua casa lidar com sábado e domingo, com filhos, com marido, com toda a sua Com a vida realidade. real. Daí esse momento é o... É onde cola as Meu, placas, né? sexta-feira é o dia Caramba. desesperador do meu celular. É desesperador, porque tem muitas pessoas que, né, amor? Às vezes eu fico até 1 hora da manhã conversando com elas, dando uma Não é segurada. fácil, não. Sexta é pior que o sábado, né? Sábado a pessoa já tá Nossa. drogada. Já tá com a caixa de remédio em dia. Cadê minha caixa de remédio, né? E é interessante que o espiritual, ele consegue fazer com que você se sinta feliz em meio à dificuldade. Ele traz uma quietude quando tudo tá parecendo que vai desmoronar, né? Você se sente amparado quando você tá sozinho. E eu sempre falo para as meninas, meninos também, né? Não importa no que você acredita, tem o bem e o mal. Tem o bem e o mal. Então você veio para curar, vão haver dificuldades. Vai colocar um monte de gente para te machucar, para você falar, não vale a pena, né? Eu prefiro os cachorros do que gente, todo mundo é ingrato, ninguém presta. E você começa a ficar cheio de. A gente faz esse treinamento, são dos pregadores no coração, né?
Você consegue ficar com várias amarguras de pessoas que te decepcionaram. E aí, quando você vai lidar com outro ser humano, imagina, eu tô com o pregador, ele tá com o pregador. Quando a gente se encontra, a Um gente fere o outro, já né? fere o outro, né? Então, respondendo a sua pergunta, sem espiritualidade, você vai percorrer um caminho de muitas dores. Com espiritualidade, você vai ter lucidez, você vai ter qualidade de vida e equilíbrio emocional. Que equilíbrio emocional não está em remédio e também não está numa vida planejada. O emocional é espiritual. E as pessoas acabam esquecendo que o maior exemplo de humanidade que teve na Terra foi o cara que sofreu pra caramba, né? E aí eu quero evoluir sem sofrer. Os caras que seguiram eles foram os caras que mais se ferraram. E eu quero prosperar sem me ferrar. Aí a gente começa a dizer o seguinte: toda vez, e aí eu vou usar a palavra Deus, que já que a gente trouxe aqui, que é eu até como, tô procurando uma escritura aqui. que eu é vou como a gente compartilhar. acredita, quando Deus ou o universo, ele quer te prosperar, ele quer fazer com que você evolua, a Marcele usa muito essa frase, é muito legal, sempre vai aparecer na tua vida um problema ou um desafio. Nunca vai ser uma calmaria. Toda vez que você vai ter que subir de prateleira, vai ter que subir de nível, vai ter que criar um novo hábito, vai ter que sair da zona de conforto, vai dar um BO na tua vida. Quando parece que tá tudo indo bem na tua vida, você não tá evoluindo. Ninguém evolui na calmaria. Um bom surfista, ele só pega uma puta onda quando a onda é gigante. Se for uma onda marolinha, todo mundo fala, nossa, que legal, surfou. Agora quando É. pega uma onda de 30 metros que nem tem em Nazaré, fala, porra, esse cara aí é animal, esse cara é monstro. Por quê? Porque é um baita desafio e um baita problema. Porque se ele cai lá de cima, a chance dele se arrebentar é gigante. Na vida é sobre isso, né? Se você não passa por desafio e por problema, você não tá em evolução. Só que nós, seres humanos, né? Queremos crescer, ter dinheiro, ficar bonito, magro, forte, sem ter BO pra resolver, né? Aí fica difícil, fica puxado. É que se exercitar, não quer ter a dor do exercício. É isso. Não quer que doa o músculo. Eu tava lembrando tem uma escritura lá, quando Jesus Cristo estava no Sermão da Montanha, poxa, é perfeito o ensinamento dele ali. Lá em Mateus, no capítulo 6, ele tem no versículo 33, né, ele diz assim, né, mas buscai primeiro o reino de Deus, que ele vai acrescentar todas as outras coisas em sua vida. Eu acho que é muito isso, né, quando a gente busca ter essa conexão espiritual, todas as outras coisas, os desafios da vida, eles vão ser resolvidos de É a maneira fonte, mais... né? E eu acredito que as provações que a gente tem, essas dificuldades que a gente tem, Deus sabe que a gente pode suportá-las. Porque ele pode falar, não, pode. Tira essa provação de você aqui, ó. Pode, Eu tiro claro. essa dificuldade. A qualquer momento, mas ele sabe que você tem a capacidade de você mesmo alcançar o seu objetivo, né? Meu apelido é faca na caveira, né? Que eu sou uma... Sem curva. E aí a gente tem um treinamento que acontece às 5 da manhã, chamado assim, Deus, quer ser meu sócio? Uhum. Né? E ali a gente fala do adultecer. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, adultecer, né? O que é o adultecer? Vem com o lado espiritual, né? Claro, Deus quer ser meu sócio, só que para você hoje fazer uma sociedade com alguém, como os tubarões, por exemplo, você também tem que dar a sua parte, né? Então eu diferencio muito para as mulheres, porque as mulheres vão ter um pensamento um pouco linear. Eu não estou feliz no meu casamento, Deus não está me ajudando. Eu falo assim, quem escolheu o marido? Foi Deus? Foi ele que trouxe, né? Ou foi você que agarrou? Porque tem muita mulher que pega o marido na rua e mete na igreja. Aí fala, não, mas olha, ele aceitou A igreja resolve. Jesus, ele... Você não perguntou, né? Depois você quer que recalchutar ali, né? Não vai funcionar essa situação. Então, muitas coisas, quando a gente começa a colocar no papel e perguntar assim, o que foi que Deus te trouxe? Nada. Foi tudo decisão dela, casar, separar, ter 3 filhos, ter 3 divórcios, né? Entrar, sair de uma empresa. Então, é a hora que a gente fala assim, pera um pouquinho. O sócio, você não pode dar um passo sem falar com ele, é ou não é? Sim. Então, o primeiro passo Boa. é obediência, né? Uhum. Eu tô com vontade de ampliar. Pera um pouco. Vamos conversar com o sócio para ver se ele quer que você amplie. Eu tô sentindo um negócio. Eu mereço... Não, pera um pouquinho. Eu vou usar o dinheiro. Não. Se você tem Deus como sócio, você tem que ter uma gestão financeira. Se você tem Deus como sócio, tem que ter uma gestão de tempo, não é? Você tem que ter, pelo menos, o prolabore, porque você não pode usar todo o dinheiro da sua empresa.
Se você é sócio aqui, fala, não, esse mês eu usei, que era aniversário da minha filha. Pode? Não. Ele falou de já a coceirinha na cabeça, falou jamais. Nunca, né? jamais. Então, quando a gente fala isso, e a gente fala assim, bom, quando você é um sócio, você também não pode deixar que o outro trabalhe mais que você. Então, você não pode esperar milagre se você não tem criatividade. É isso Você não mesmo. pode esperar milagre se você não quer colocar a você mesmo uma taxa de crescimento. Porque só tem sócio para crescer, porque senão fica só você, não é verdade? Então, a gente traz esse treinamento do Deus Quer Ser Meu Sócio para o adultecer, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Porque uma pessoa que ser sócio com Deus, ela não pode ser fofoqueira, Egoísta. não está numa missão e nos valores do sócio de Deus. Você não pode criar contenda, você não pode ser mentiroso, você não pode ter vantagem ilícita. Então, quando a gente fala assim, Deus, por que você não me ajuda? Mas você tem o perfil do sócio de Deus? Buscar É. uma versão melhor, É. né? É isso aí mesmo. E aí não é querer ser igual a ele, né? Mas Não, fazer é o que cabe a sócio. você, né? É. A gente fala, se você quer que Deus faça o impossível na tua vida, coube a você fazer o possível. Sim. Então, qual é o possível? É ter planejamento, como ela disse, cuidar das tuas finanças, organizar a tua agenda, buscar inovação. Isso é a tua parte. E aí ele faz a parte dele, né? Eu achei interessante o que você falou, né? Assim, questão da a gente tem que buscar a orientação do Senhor, né? Sim. Eu lembrei de uma... Não sei se você lembra, alguns anos atrás, que eu tava querendo uma moto lá, lembra? Eu já tinha tudo organizado já pra comprar uma Harley lá, lembra? Tá. Daí eu já tava meio que já organizado financeiramente. E eu tava, não, eu sempre sonhei com essa moto, eu vou ter essa moto, não quero nem saber, vou pegar essa Quero a moto. minha moto. Só que daí depois eu lembrei de uma coisa que eu sempre fui ensinado a isso, né? Perguntar a Deus. Poxa, será que é esse o momento? Será que eu devo fazer isso? E eu já tinha meio que antes de perguntar, eu já tinha ligado pro vendedor. Ele tinha comprado o capacete, a jaqueta e a bota. Já tava com a chave da moto. Já tava com tinha a meio chave que- da Já tinha falado moto. com o despachante pra fazer o Não, PVA. já tava tudo já bem encaminhado. Ele ia já. falar, quando eu chegar com a moto, Deus vai gostar. Daí eu resolvi orar e perguntar para o Senhor se eu realmente deveria fazer aquilo, né? E é claro que lá, as escrituras falam, né, que a gente é tudo ao tempo do Senhor e a gente também tem que perguntar e aguardar a resposta dele, né? Sim. Então eu orei de manhã e até por infantilidade, né, da minha parte, eu fiquei esperando durante... Eu ia à tarde vou na almoçar, loja. e aí, senhor? E eu não tava recebendo essa resposta, Manda sabe? um anjo com a Manda um e-mail, um WhatsApp, né? Eu não tava recebendo essa resposta, não tava sentindo nada, assim, né? Então, até o momento à tarde lá, que era no final da tarde... Até que chegou, então, o momento... Chegou à tarde, que eu ia pegar o carro, ia lá na loja... E, na verdade, eu peguei o carro pra ir pra loja, porque eu tava assim, não tive resposta, então eu vou fazer o que eu... Eu tô sentindo paz, a É. paz é o meu medidor. Então, mas olha, assim, no fundo, eu não tava... Sabe, você não Ah, tava Tava com aquela paz? incomodado, Tava incomodado, mas, assim, o querer ali era tão grande que eu falei assim, não tive a resposta, então eu vou. Eu entrei no carro E seja o que Deus quiser. e eu tava indo pra loja. E eu até mandei mensagem pro vendedor. Falei, ó, já tô indo aí. Né? Só que no meio do caminho, foi muito claro, assim, veio a imagem da minha esposa. Muito forte mesmo. E daí eu até encostei o carro e ali eu tive a resposta do que eu deveria fazer, ou melhor, que eu não deveria pegar aquela moto. Porque daí eu tinha outras prioridades que minha esposa queria. Né? E daí naquela hora eu voltei, daí eu não vou pegar essa moto agora, não. E daí até falei pro vendedor, olha, corri algumas coisas, tal, não vou fechar mais, obrigado, agradeci. E daí depois com o dinheiro que eu tinha, eu fiz o que eu precisava, o que era certo. E a resposta que o senhor me deu. Aquilo ali foi incrível. Pode ter salvado seu casamento. Sim. E a autoestima da mulher. Eu acho que ela ia ficar muito chateada, sabe? Ela ia ver, certeza. assim, minha esposa, ela é incrível. E ela ia ver eu com aquela moto, Sim, ia claro. falar, pô, legal, tal. Mas no fundo, ela sabia sentir uma dorzinha, É. né? Então, Só que Foi bom isso. o nosso ego grita, né? Fala, eu vou comprar moto, eu quero, É. eu tenho dinheiro, a moto é pra mim, eu vou comprar. Mas é Sim. sobre isso, né? A gente, às vezes, uma pequena coisa, e com certeza, se é o sonho de Deus, vai ter a moto em qualquer momento, Sim. mas
não deixou quebrar algo que é valioso, né? Que é esse relacionamento, a importância. Com certeza isso uniu muito mais vocês, né? Sim. Ela valorizou muito mais a relação de vocês, porque não é grande parte dos homens que dá um passo atrás quando tem um sonho e a possibilidade, né? Principalmente E a a possibilidade, né? Então, Deus usa isso de uma forma muito Esse bacana, tal de né? Deus aí é muito louco, né? Uma coisa, vocês acreditam que todos podem ser bem-sucedidos? Olha, todos, pergunta é boa, hein? todos têm a capacidade. A pergunta é, todos querem É. de verdade, né? A gente está levando para Portugal agora a história da Neide, que ela é uma mulher do sertão com 55 anos. Ela teve 11 irmãos, mas passou fome. Sabe aquelas casas de barro que não tem nem... É um único cômodo, né? Tem ali o fogãozinho, tem 2 panelas só. Eles comeram farinha a vida toda, ainda tinha as pessoas que ajudavam, coisa e tal. Ela veio para cá, fez um... Quando a gente pegou ela estava separada. O marido tinha roubado 2 casas que ela tinha conseguido construir, né? Ela, infelizmente, tinha acabado de perder uma irmã no Covid. E como ela estava em depressão, a família dela estava vindo do Nordeste para ver ela. Todos morreram no acidente, De carro. né? O pai, De carro. o pai, a Foi. irmã, o cunhado e 2 Foi. sobrinhos. E aí ela veio, a gente cuidou dela, não acredite, né? Ela foi para os nossos retiros, que nós fazemos retiros. Ela fez a nossa formação. Nesses 4 anos agora, ela se recuperou bastante, né? Dentro da medida do possível, porque é sempre uma ausência, né? Mas ela agora tem a imobiliária dela, né? Mora aqui, mora em Jundiaí, escreveu o livro. Ela conseguiu, se curou, porque ela não queria ninguém na vida dela. Tem um grupo de mulheres, né? E ela fala, ai, Marcela, eu não vou conseguir porque eu falo errado, eu só tenho até a 4ª série. Eu falo, amiga, Deus te escolheu, Deus pega as coisas que não são Legal. para Assim. mostrar que são. E agora, que dia 2 foi em Alphaville o lançamento do livro dela, ela tá indo para Portugal falar do grupo de mulheres dela, falar ali do livro dela, da imobiliária. Então, todos podem? Podem, né? Mas primeiro tem que sair de 2 lugares importantes: vitimismo e troféu da dor. Às vezes, muitas pessoas gostam do troféu da dor. Ah, é porque eu tenho um filho atípico. Ah, é porque meu pai me abusou. Ah, é porque meu marido me traiu e me bateu. Eu não estou diminuindo, Invalidando, né? nem invalidando Invalidando. isso. Mas e além disso? E depois disso? O que você precisa fazer? Né? Existe aí um grande período de vida para você fazer. Agora, se você pega esse troféu e mostra, e aí você ganha abraços e beijos, isso aí vai dando para você uma zona de conforto, zona de conforto. né? Então, é sobre qual legado que você vai deixar. Você veio para cá, você veio para construir alguma coisa aqui na Terra, então você precisa olhar para cá. É sobre isso. Todos podem? Podem. Mas eu quero sair do vitimismo? Eu quero largar o meu troféu de dor? Eu quero mudar os meus hábitos? Eu quero entender que eu vou morrer e um dia Deus vai perguntar para mim o que você fez com a vida que eu te dei? Né? Eu não vou Exato. poder... Isso aí, porque a gente bate muito nos treinamentos isso. Olha, e aí eu choco algumas pessoas, sou cancelada. Corre esse Né? risco de novo. Quando eu falo assim, olha, você veio para cá e filhos e maridos e mulheres são bônus, bônus. né? Você nasceu com uma missão de mudar o mundo, de curar o mundo. Então não adianta chegar lá no último dia, eu até brinco, né? São Pedro vai estar lá te esperando, né? Aí você vai falar assim, eu não pude fazer nada, sabe? Porque meu marido não deixava, meu marido era agressivo, por isso que eu não fiz nada pelo mundo, né? Aí sabe o que eu fiz? Eu cuidei dos meus filhos. É egoísmo isso. Mas dos teus filhos cuidava eu. Tu tem que cuidar da tua vida. Quando eu cuido só unicamente da minha família, é claro que a família vem em primeiro lugar, por isso que a gente tem que falar as coisas com muita calma, para que não haja más interpretações, né? Sim. Você escolheu ter família, você pode escolher não, né? Uhum. Você escolheu ter família, você precisa cuidar dela. Só que ela não pode ser 100% seu mundo. Você precisa contribuir com o mundo para deixar um mundo mais curado, melhor, com mais amor, com mais perdão, com mais generosidade, com mais E inclusão. aí você vai estar protegendo a sua família. Com certeza. Claro, é aquela analogia mais velha do que andar pra frente, que é a da máscara do avião. Quando a máscara do avião cai, eles mandam você colocar a máscara primeiro em você, depois na pessoa que tá do seu lado. É como na minha vida. Se eu não cuidar da minha vida, como é que eu cuido da vida dela? Como é que eu cuido da vida dos meus filhos? Se eu tiver doente, sem dinheiro, depressivo, eu não posso fazer nada por ninguém. Então, primeiro eu tenho que fazer por mim. Onde eu estou bem, com dinheiro, com saúde, com disposição,
todas as pessoas que estão ao meu redor, principalmente a minha família, fica bem Fica também. bem, verdade. Então, mas isso é egoísmo, não, isso é inteligência, isso é sabedoria, né? Eu cuido do meu carro para poder cuidar do seu carro. Se o meu carro estiver ruim, eu não cuido nem do meu nem do seu. E o meu carro é a minha vida. Se eu não estiver bem, ninguém vai ficar bem perto de mim, nem a minha família, né? Eu lembrei daquele livro do Paulo Coelho, acho que é o primeiro livro dele. Qual? Eu não lembro o nome, mas é aquele O lá que... mago? acho que é o Mago, né? Ah. Que ele... A pessoa quer achar a riqueza. Ela tá no casebre lá, quer achar a riqueza e sai pro mundo todo fazendo mago. alguma coisa. Uhum. Aí daqui a pouco, depois, no final do livro, ele volta pro casebre e Uhum. lá que está, achou a riqueza lá. A verdadeira felicidade já estava Já lá, estava né? ali, né? E a gente usa uma máxima também nos nossos treinamentos que a gente fala assim: tudo que a gente precisa já está disponível para a gente. Então, eu gosto de fazer uma demonstração, né? Que antes da gente descer para cá, né? Deus criou a nossa alma, Deus criou o nosso espírito. Tem uma conversa, né? Deus falando com a gente, Deus, você escolhendo os seus talentos, porque são talentos completamente diferentes. Igual Jesus, porque na Bíblia está escrito, quando Jesus falou, envia-me a mim, né? Eu também disse, olha, envia-me a mim. Envia-me nessa família, envia-me no Brasil, envia-me em Santos, porque eu podia ter nascido em qualquer lugar Pô, do eu podia ter mundo. pedido Com qualquer... Miami. A gente vai escolher. E agora pensando Brasil, bem, né? porra, tem gente que escolheu um lugar pior que Santos, né, mano? Eu que escolhi São Vicente. Olha só, eu não ia falar sobre isso. Eu podia ter escolhido Miami, Eu sou né? da comunidade de São Caramba, Miami Vicente. era uma boa. Hein, Guilherme? Miami era bom, hein? Tá bom, Podia tá ter bom. sido Europa, Portugal, né? Então, tudo isso que a gente escolhe, tem esse acordo amoroso aqui com Deus, depois a gente vai falar assim, ó, o que você fez com tudo isso que eu te dei? Porque vem um acordo com isso, né? E isso é para mostrar a glória deles. Nós somos testemunhas vivas. Quando a gente quer descobrir milagre, a gente tem que conversar com alguém que acredita em milagre, né? Para poder acreditar cada vez mais. Eu acho que é isso. Você me cortou, eu não sei se eu respondi. Assim, Pode falar, Maria. uma coisa, por que tanta gente tem dificuldade, assim, em investir, assim, no desenvolvimento pessoal? Porque eu vejo muita gente, eles querem mudar a vida, só que eles, não sei o que acontece nas pessoas que eles têm esse, não sei se é dificuldade ou medo de investir no desenvolvimento pessoal. Olha, eu penso que, acho que, não sei se a Marcele vai concordar com o que eu vou dizer, mas eu acho que o maior é o medo da mudança. As pessoas não querem mudar o estado que elas estão vivendo. Essa é a grande verdade. Sair daquela Daquela caixinha que ela vive. Porque, por pior que seja, ela já está acostumada com aquilo. E aí as pessoas não querem abrir mão. Porque muitas vezes, ô Jean, mudar a tua vida requer deixar pessoas para trás. Isso é muito forte, isso é muito sério. E acho que esse é um dos maiores empecilhos das pessoas quererem mudar. Porque quando eu digo que eu vou mudar, eu vou ter que deixar, às vezes, família para trás, amigos para trás. Mas para a vida toda, às vezes não, às vezes por um período, né? Mas quem está disposto a abrir mão disso? E homem é pior do que mulher. Por que eu acredito em mulher hoje? Ele tem uma força muito maior de tração do que o próprio acredite. Porque as mulheres são muito mais abertas ao autodesenvolvimento, ao autoconhecimento. Elas têm menos trava para mudar o comportamento dela em prol da melhora dela como pessoa e das pessoas que cercam ela. O homem não, o homem ainda é muito dono de si. Não, eu não vou contar pro outro que eu tô ferrado, que eu tô sem dinheiro, que eu tô com problema, que eu apanhei do meu pai, que isso, que aquilo. O homem não tem essa facilidade para dizer isso. Então, os homens ainda têm muito mais dificuldade de entrar pro desenvolvimento humano do que a mulher. Mas eu penso que uma das maiores travas é essa. É as pessoas terem o medo de saírem daquele ciclo que ela vive e por conta disso ela não vai pro desenvolvimento humano. Faz sentido isso para você? Hoje o desenvolvimento parece que muita gente sabe, mas não. Ele está apenas em 4% da humanidade. Então, o desenvolvimento humano também não é tão difundido assim para a população em geral, né? Hoje, você falar que tem um desenvolvimento humano, ainda é um pouquinho de elite. Agora que está chegando na classe C, na classe D, mas ainda chega como se fosse uma imagem turva, né? O pessoal fala muita besteira. E como tem gente falando besteira, como tem treinador ruim, meu Deus do céu, né? Hoje, qualquer pessoa fala de inteligência emocional sem estar curada, né? Todo mundo fala,
resolve tudo com autoestima. Esse empoderamento, ele tá violentando as mulheres, porque exige que a mulher seja completamente independente, e isso não é da natureza da mulher, né? Ela faz com que a mulher não necessite do homem, dispense o homem. Então tá uma loucura isso aí, né? As pessoas que têm um conhecimento raso. Então hoje, se você se aprofunda, é caro, né? Um bom desenvolvimento humano, ele é caro. Por exemplo, se você vai ler Augusto Cury, para interpretar Augusto Cury, você tem que ter um mínimo de entendimento e alfabetização, porque as palavras que ele usa, né, o conteúdo que ele dá da roda do eu, ainda não é absorvido facilmente. Então, quando a gente vê desenvolvimento humano aqui, a gente vê uma sombra do que é realmente. E isso faz com que as pessoas daqui tenham muita dificuldade de olhar isso com bons olhos. Outra coisa que tem é o estigma da autoajuda. Desenvolvimento humano não é autoajuda. Então todo mundo fala, tu vai fazer autoajuda, né? E não é. Você vai olhar para si mesmo como um espelho, e também olhar no espelho não é fácil, né? Quando a gente se olha e descobre que realmente nós somos uma pessoa diferente daquilo que a gente acreditava, e eu preciso mudar, porque a gente sempre fala assim lá nos treinamentos, 100%, e essa é a parte dura também, né? Do que você vive é uma escolha sua. A pessoa fala, não, tem o meu pai, tem o marido, tem a pobreza, tem... Não, 100% é uma escolha sua. Nós temos 30 possibilidades diferentes, tecnicamente, de fazer outras escolhas. Então, você tem o marido que você escolheu, você tem a profissão que você escolheu, porque o que eu penso é o que eu vivo, não é? Então, eu posso mudar isso o tempo todo, mas são as minhas escolhas. Então, desenvolvimento humano, ele tem muitas dores para mudar, por isso que o pessoal também foge. Porque eu vivo na transferência. Pô, legal, hein? Uma coisa, a gente tava falando lá do sucesso, né? Sim. Será que o medo do fracasso também impede a pessoa de ter o sucesso? Mais o medo do sucesso do que do fracasso, né? Como a gente falou aqui assim, Porque às vezes a pessoa já tá no fracasso ali, né? O fracasso já é um lugar comum. Já é comum. Já vem de família o fracasso, já vem dos amigos da sociedade, né? Quando você olha assim, a maioria dos seus amigos, você fala assim, uau, tá todo mundo na média, todo mundo num carro mais assim, não sei o quê. Agora, vamos pensar o seguinte, Gil. Se hoje você aparecesse no Fantástico, você explodisse, você saía para 3 bilhões de seguidores, você começasse a bombar no mundo inteiro, o que ia acontecer com a sua vida? O que você ia perder? Que eu ia perder? Vamos ver. Perder? Não, Eu não vejo perca, né? Não, assim, Não, mas tem. Quais são as perdas que você ia ter? Um monte, Rudo. assim, vai, Você não ia poder sair tranquilo na rua. eu não ia uma poder perda, sair da... não Sim, é? eu não É vou uma poder perda. sair Me isso, traz mais exatamente. 5 para eu Eu saber. ia falar a paz porque A eu paz. não ia poder sair sozinho na Aham. rua, alguma coisa assim. Que mais? Eu ia precisar, talvez, de segurança, que é a segurança. Ia perder a liberdade de andar, Sim. de ir e vir. Uhum. Exatamente. Que mais? Vamos mais. Vamos ver. O que a sua família também perderia com isso? Então, eles iam perder a liberdade de Eles iam perder a estar liberdade. de Que mais? andando na rua ao mesmo tempo, assim, que mais? Imagina você com 3 milhões de seguidores aí, tipo Neymar. No mundo todo você é famoso. O que você vai ter que abrir mão? De alguns amigos. De alguns amigos. Porque, igual a gente fala, né? A gente tem os cinco amigos, A né? Que é média a é 5 média pessoas. das 5 isso pessoas, aí. né? Esse ciclo vai mudar. Então, O que esses amigos iam começar a falar de você? é aí que a gente entende que não são amigos, né? Mas o que Creio eles Mas iriam muitas falar? vezes iam muitas começar a vezes iam falar mal, né, porque alguma lá coisa, subiu cara. a cabeça dele. Subiu a cabeça, me dá mais coisa. Subiu a cabeça, olha só, agora ele tá mais Tá orgulhoso, Orgulhoso. Ele tá Que orgulhoso. Que mais? O olhinho dele agora ficou agitado. Ficou. Que mais? Eles iam às vezes até falar mal de mim, Falar mal porque de eles você. iam talvez inventar coisas. Inventar Boa. coisas. E- Como será que ele conseguiu fazer isso? Será que ele fez? é. Eu não sei se é errado, mas assim, eu acho difícil, diante Uhum. disso,
Eu penso em mais coisas boas do que as ruins, assim. Não, é que ela só tá digo- falando Não, as coisas sim, ruins. eu acho que Eu tô Cara, usando uma ferramenta com ele, né? entendi. A gente tem uma Tem a parte ferramenta. boa também que pode perguntar. Tem um monte. Essa ferramenta é o perdas e ganhos. Porque, na verdade, não é o que a gente vai ganhar que é óbvio. É o medo do que a gente tem de perder, que são os fantasmas na nossa mente. Que são as crenças limitantes. A gente, como E é isso que às treinador. vezes segura. Ah, mas isso daí que eu falei, eu não tenho medo de perder, não, tá? Pode só Não. apertar os 3 milhões ali. Mas o que acontece? A gente acha que não tem. É. A gente É, Mas acha tem, que né? não tem. Porque Quando o chegar na cérebro, hora. ele é. faz 6.000 conexões, né? Por segundo, mais rápido que a velocidade da luz. Então, por exemplo, você trouxe uma palavra orgulhoso, não foi? Sim. Se a gente constelar você, eu vou buscar quem é o orgulhoso da sua família. E você, na infância, falou, nunca quero ser igual aquele cara. E geralmente é o cara que teve mais dinheiro ou teve mais poder. Quando você se aproxima dele, você quebra. Porque você decretou que você não queria ser igual a ele. Então, assim, quando a gente faz um treinamento, a gente tira 30 coisas que você tem medo. Pega as suas referências e faz você conversar com E eles. daí a pessoa tem que analisar onde Escrever. que tá isso daí. E escrever. porque eu criei uma âncora. Você criou uma âncora com orgulhoso, você criou uma âncora com pessoa que tem dinheiro, maltrata os outros, né? Você criou uma âncora, alguém da sua família que cresceu e os outros ficaram Pra falando trás. mal, Pô, fofoquinha. de tudo- orgulhoso, é que a gente é irmão, né? Acho que vocês viram, né? É. Não, mas de orgulhoso eu pensei, não vou falar quem, mas eu pensei num familiar. Depois eu falo que... Já faz a terapia É, aí. eu já tenho um que eu Só pensei. que isso é inconsciente. Pode ser. É Por isso que inconsciente. o autoconhecimento é, importante. Porque quando você vai tem esse- buscando, Vai. né? Quando você tira Pô, isso do legal. inconsciente É. e traz pro inconsciente, eu Mas, consigo- Amor, eu só vou É. fechar aqui com uma Claro. coisa importante. A gente tem uma ferramenta técnica numérica que a gente fala liderança sistêmica. E a gente tem 56 genes de possibilidade. E a gente mapeia para ver se você veio com esse gene de liderança. Se você não veio, você olha, vê os prejuízos, porque são 5 perguntas que tem, né? E você consegue entender se seu avô ele quebrou, se ele não quebrou, se seu bisavô quebrou, não quebrou, se ele era dono, se ele tinha cultura, se ele trabalhava para alguém. Então, através de perguntas, você se automapeia e você entende o que está no seu subconsciente. Até de que país vocês vieram, diz muito se você tem crença de sucesso ou não. Ou não. Então, apesar, a gente te dá um número, você mesmo soma e vê, fala, caraca, eu no meu caso é -2, né? Quando dá -2, eu entendo o quanto eu tenho que me autotreinar, me autoliderar para chegar no meu sucesso. Porque senão, a minha autoliderança é -2. Se você pegar a linhagem da minha família, é trabalhar para alguém. E hoje eu sou a primeira com 27 países. Então, é importante a gente... Hoje, Conseguiu mudar isso daí. com passinhos Legal. babies. Passinho bem. Passinhos, Processo. milhares, todo mundo fala que é passinhos de dinossauro, É, mas não. não é não. É 24 horas, é todo dia, é treinamento de foco completo. Muitas vezes, eu passo por isso, a gente agora está na reta final do embarque para Portugal, o pessoal fala, Marcelo, mas você não vai, mas agora você só fica nesse de Portugal, vocês não saem, você fala, amiga, o foco é dizer não, não é dizer sim, né? Se eu aqui desperdiço meu dinheiro, ou se eu estou em todo lugar, nesses lugares que não me levam, eu vou sair do meu foco, né? E isso faz... Quantas pessoas viram as costas pra gente? Quantas pessoas vão Muitas. embora? A gente tem 56 mil pessoas, mas muitas pessoas falam, eles não são mais... Agora, isso aí, ó, é só todo dia. Mas você tem que aprender a falar não, né? É a arte. O não é que te leva pro sucesso, não é o sim. Mas a gente tem uma coisa É, chamada verdade. DISC. E o não acho que é o mais difícil, né? É mais difícil. A gente tem o DISC. O DISC é o nosso modelo de mente, né? Então, é um teste comportamental que fala que se eu sou dominante, se eu sou influente, se eu sou estabilidade, se eu sou estável. cauteloso. E isso diz muito. Eu sou uma I, né? Então, quais são os medos da I? A medo da I é ser rejeitado, ficar sozinho, porque eu sou uma pessoa de elo de pessoas. Então, quando fala assim, uma pessoa foi embora, eu vou até o 0. Mas, Marcelo, você viu ela do... mas ela não tá mais, não acredite. Entendeu? Então, tem o nosso perfil comportamental, diferente de um D, diferente de um C. O C e o D não precisam de pessoas, mas o I e o S precisam no extremo de pessoas. Então, o desenvolvimento humano, quando a gente consegue ver as ferramentas, eu converso. Olha, Marcelo, você é um I.
Se você ficar chorando por todo mundo que vai embora do Acredite, é melhor você comprar uma fábrica de lenço. Ah, bacana. É por isso que Tudo isso é estudo. Então, o autoconhecimento que vocês falam é essencial pra vida. Meu, né? Essencial, cara. São mais de Porque daí você 300 sabe. ferramentas. Essencial. Hoje, se tu Essencial. quer ter sucesso, você precisa aplicar a ferramenta em... Mas ferramenta de guardanapo, né? A É, gente não fala de ferramenta que você fica lá e não usa pra nada. É informação aplicável. Informação aplicável. Por isso que dentro do Acredite, até porque eu tenho dislexia, né? E eu tive muita dificuldade, tenho dificuldade, né, em reter conhecimento. Eu falo assim, se eu consigo ensinar o meu método, você consegue aprender. Porque eu fiz o treinamento para mim mesma. Então a gente faz ferramentas sem palavras rebuscadas. A gente dá poucos termos técnicos, que não muda nada na vida da pessoa isso. Mas eu ensino várias ferramentas, falo assim, ó, pega um café, pega um guardanapo e uma caneta. Organiza a sua vida, organiza o que você está sentindo, organiza o que você está pensando, se reorganiza. Se você se reorganizar todo dia, você vai ter força para vencer um dia ruim, um momento ruim. Se você não se reorganizar, se você ficar uma bagunça por dentro, qualquer lugar serve. E eu sempre falo para as meninas, agenda ocupada não significa que você está construindo nada. O que você está construindo? Como é que você faz o panorama? Quem você foi o ano passado e quem você é hoje? Quais são as 5 coisas novas que você construiu na sua vida para esse ano? Então a gente sempre coloca as meninas e os meninos no desafio, no né? desafio. Eu lembrei do Alice nos Países das Maravilhas agora. Foi. É exatamente isso. É bem isso. Você não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve. É. Exatamente. Assim, o pessoal que tá escutando a gente agora, né? Que tá se sentindo meio perdido, desmotivado. O que vocês falaram assim? Pelo menos o primeiro passo, qual seria? O autoconhecimento. Autoconhecimento. A gente trabalha muito com cartas terapêuticas, né? O que é isso? Então, hoje, eu não tenho dinheiro, que é normal, né? Ah, Marcela, eu não tenho dinheiro, eu nem acredito muito nisso. A primeira coisa que eu falo para você é, pega um caderno, né? Respira, separa seu momento. Se você gosta de louvor, coloca um louvor só instrumental, né? Começa a conversar com você. Escreve lá o que eu tô me sentindo, o que eu me sinto feliz, o que tá me deixando triste, como é que e sempre puxando para perguntas para frente também. Como é que eu vejo a minha vida daqui 2 anos? Como é que eu vejo o meu casamento daqui 2 anos? O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer para esse sentimento de vazio sair de dentro de mim? O que preencheria isso? Ah, eu não gosto do meu corpo, tô deprimido. O que eu posso fazer? Como é que eu me sinto? Tanto você coloca o que você está sentindo, mas sempre voltando para o futuro. O que eu faço para ter solução? Então, traz o problema e a solução. Mas as escritas terapêuticas, que é o caderninho do eu, muito. demais. A gente fala que abre as janelas da memória killer, né? Então, vai abrindo a memória e a pessoa vai lembrando. Pô, a minha avó morreu triste por causa disso. Nossa, a minha mãe nunca gostou do corpo dela. E aí, quando a gente faz com a gente dá técnicas de constelação. Para você já deixar essas maldições ancestrais para trás, né? Principalmente ligadas a aborto também, porque teve muita coisa de aborto que vem, teve muita coisa de feitiçaria que vem também, de roubo, de prostituição, de traição. E você tem que pedir, né, para que isso não continue agindo na sua vida. Porque senão fica hereditário e continua agindo na sua vida. E uma coisa, e como vocês lidam que às vezes o autoconhecimento é um processo lento ou demorado. Uhum. E hoje a sociedade é imediatista. Como que vocês conseguem lidar com isso, assim? Olha, uma das coisas que, depois o Ale vai falar também, uma das coisas que a gente fala é, tem a sua vida. A gente tem a roda da vida, né, que é uma ferramenta do coach que a gente fala. Cada um tem que escolher que vida quer ter. Tudo tá indo rápido? Tá indo rápido. Mas qual é o meu ritmo? Como é que eu sinto o meu coração, né? A minha filha é adolescente. Vocês têm filhos? Tenho. Tem aqui A minha idade? adolescente, 3 anos, é? Não, 3 filhos. Ah, 3 filhos? 15, 18 e 25. Tudo menino? Não, uma menina, Uma menina? a menina a caçula, e 18 e 25 são Menino. meninos. E A você? minha tem uma menina de 17 anos. 17? Eu tenho uma menina de 17 anos também, né? Essa fase adolescente. Meu Deus do céu. Eu falo pra ela, ela me chama, ela faz estágio na Lover Gospel, né? Que ela trabalha lá e ela estuda de manhã. E eu falo pra ela assim, eu falo pra ela, filha, todo dia eu falo que amo, filha, te amo, né? E a gente gosta de coisas dentro da nossa casa. Então, na hora da gente comer, a gente tira celular, a gente bate papo.
A gente brinda, né? A gente obriga ela a fazer as coisas, tipo, preparar a comida com a gente, assistir filmes com a gente, porque se deixar eles ficam no quarto, né? Sim. A mãe, onde ela tava assistindo, porque a gente tava desconectar um pouco, né? Ela tava assistindo com a gente e assistindo na telinha o dela. Mãe, eu quero terminar minha série. Eu falei, vai terminar aqui no sofá. Pega o cobertor e vai ficar aqui. Então, assim, a vida anda muito acelerada mesmo. Mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, será que esse acelerar não tá me distanciando do meu marido? Será que eu tô na agenda dele? Será que ele tá na minha, né? Quem é o meu Deus? Porque às vezes a gente fica endeusando o tempo. Ah, eu tenho que estar em todo lugar. Ah, eu tenho que trabalhar. Calma, né? Então, se você começar a saber qual é a vida que você quer, qual é o seu planejamento, você consegue organizar isso. Agora, se você for atender as demandas do mundo, o mundo veio para te enlouquecer, veio para roubar a sua paz. Se o que você faz não está trazendo paz para dentro da sua casa, para tudo. A minha filha fez aí um tempo, ela ficou 3 meses sem Instagram, né? E foi muito bacana, foi dela que veio isso, e ela começou agora a fazer futevôlei, amor. Futevôlei. Quando ela parou com o Instagram, foi fazer futevôlei. Então, tem coisas também que a gente tem que se perceber. Será que eu não tô tempo demais aqui? Será que eu não tô dando importância demais aqui? Tudo é o que você pensa. A gente faz um convite para as pessoas que vêm para os nossos treinamentos, que é desacelerar. Esse é o convite que a gente faz. Só que a gente faz com muita técnica. Então, como a Marcele vinha dizendo para vocês, com relação aos modelos de mundo, tem gente que já é muito acelerada por natureza. Então, o convite é que ela desacelere. E quem é desacelerado, a gente convida que ele acelere. Dá uma pisadinha ali, né? Entende? Por quê? Porque a pessoa só vai se autodesenvolver se ela sair da zona de conforto. Se ela ficar dentro de um ambiente que para ela é confortável, ela não se desenvolve. Ninguém cresce se não tiver dor. Esse é o fato. Não tem outra mágica. Não fui eu que inventei. Briga com quem inventou. Mas você só consegue evoluir se você sentir desconforto. Quando você tá num desconforto, você fala, porra, tá dando resultado. Você deu um exemplo no começo da academia. Quando é que você sente que o teu músculo tá crescendo? Quando você chega em casa e fala, porra, hoje eu tô dolorido. Não é uma dor insuportável, mas é uma dor de mudanças. Falar, eu não estou igual como eu estava quando eu cheguei. E o autodesenvolvimento é igual. Quando você começa a ter pensamentos diferentes daqueles que você tinha e ter atitudes diferentes daquelas que você sempre teve, você fala, opa, agora eu estou me desenvolvendo. Se eu ficar igual, não é desenvolvimento, é manter na marolinha, é igual. Então, para eu me desenvolver, eu preciso sentir desconforto. Se não tem desconforto, não tem desenvolvimento. Top, hein? Legal. Passou rápido demais, né? Eu- Cara, tinha mais algumas perguntas não, aí. nossa, tinha a mais gente A gente não coisa. para de falar, né? A É uma gente das tinha coisas muita legais. coisa pra falar, tudo isso aqui já extrapolou já. O tempo, assim. Fica um convite da gente fazer uma segunda Um parte segundo, aqui, assim, porque legal. Só convidar que a foi gente vem. maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, aqui, viu? velho. Muito obrigado mesmo, viu? Mas 2 perguntas que eu sempre faço para as pessoas que vêm aqui. Primeira, deixe um recado para a juventude. Um recado para a juventude. Vou deixar como se fosse para minha filha, né? Eu gosto muito de dizer para eles entenderem que eles são um projeto de Deus. Que a vida deles tem muita importância. Que eles tenham amor a tomar as suas decisões. E para as meninas da juventude, principalmente aquelas que se preservam, né? Eu sempre falo assim, muito cuidado com as suas primeiras escolhas, se é que vocês me entendem, né? Porque essa mancha, né? É uma mancha que fica. Você pode escolher uma vida de princesa ou você pode ser qualquer uma. Eu tenho certeza que você nasceu para ter uma vida de princesa. Você é a menina dos olhos de Deus. Então, escolham com amor. Se amem desde o começo, que a sua vida com certeza vai ser uma vida de felicidade. Perfeito. Eu vou dizer o seguinte, pra galera que é mais jovem, se fosse num presencial, que eu não poderia ser cancelado, eu ia falar diferente, mas eu vou falar bonitinho. Cuidado com as distrações, né? A juventude, ela se distrai muito. Ah, Lê, você quando era jovem não se distraía? Me distraía. Mas hoje as ferramentas de distração são muito maiores. E as consequências também são muito maiores. Então, cuidado, galera mais jovem, com as distrações que a juventude traz, né? A juventude é o momento mais gostoso da vida. Tenho certeza disso. Mas se você não usar da forma correta, vai te trazer um problema pro resto da tua vida. Não tem como voltar atrás. Então, cuidado com as distrações. Muito bom. Legal, legal. Agora a última.
um gênio apareceu aqui. Tuf. Adoro essa. Vocês têm um único pedido para a humanidade. Pra humanidade. Pode ser Jesus voltar? Não? Pode. É o único pedido. Se for essa, eu não vou nem pedir o meu, vou deixar pra tu. Essa já resolve, Já né? resolve o melhor todo. A gente olha o Fantástico e tem. Eu até brinco com as minhas meninas, né? Eu já sei o que eu vou pedir, vou mandar descer meteoro pra começar de novo. Não, mas se eu tivesse um único pedido, é que a gente tivesse um pouquinho mais de amor mesmo. A gente tem sentido como as pessoas têm ficado mais egoístas, mais frias, muito concorrendo. Acabou a amizade, agora é só network, né? Agora é só alavancagem. Não tem mais aqueles amigos do off que a gente fala, que você pode ser quem você é, que as pessoas te amam, que as pessoas brigam, mas não deixam de ser amigas, né? Agora você é muito verdade. cancelado, se você fala uma coisa, sua minoria, seu isso, seu aquilo. Então, acho que tá faltando um pouquinho mais de amor para unir tudo isso. Eu pedi, gênio, por favor, em nome de Jesus, derrama amor. Eu também vou falar a mesma coisa. Se eu tivesse num presencial, eu daria outra resposta. Mas não, de verdade, eu pediria pro gênio sensatez. Para a humanidade ter sensatez. Eu digo isso muito em casa, que 99,9% dos problemas que acontecem é por falta de bom senso. Verdade. Se eu tiver bom senso, eu penso na atitude que eu vou tomar, o quanto ela vai te impactar, positiva ou não. Então eu não vou tomar aquela atitude se ela for te prejudicar. Então eu pediria pro gênio sensatez. Legal, legal. Perfeito. Muito obrigado, Isso muito aí. obrigado Bom mesmo. mesmo. Viu? E pessoal, sigam eles nas redes sociais. Cadê, Guilherme? No YouTube, Acredite Sistema de Treinamento, é isso? É isso aí, é o nosso canal. No Instagram tem o Acredite Mulher e tem o Instagram também Acredite Sistema de Treinamento. Esses isso aí. são os três, Ficou né? legal a Os foto, três. hein? Vocês Ficou dois. bom Ficou lá. bom, né? Bonito, esse casal é bonito. E pessoal, também inscreva-se, curte e compartilhe no canal. Vocês verem que a gente tá trazendo cada vez pessoas cada vez melhores aqui, tá subindo o nível aqui assim, pessoal. E a gente consegue, com a ajuda de vocês, trazer mais pessoas como o casal aqui. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigado, Obrigado aí. Marcelo. Valeu, Obrigada até a pela próxima. oportunidade. Valeu, galera. Valeu, hein?